Opa, bom firme, bem-vindos ao Na Pressão, o podcast para quem tá pra cá do balcão. Bora lá bater uma real sobre o que é viver e gastronomia? Salve GastroSonic! No episódio de hoje, nós vamos falar sobre os prós e contras de uma operação em uma praça de alimentação em shopping. Para você que está pensando em empreender e tem um shopping como opção, a gente vai debater alguns assuntos como os custos, a jornada de trabalho, a contratação de mão de obra, entre outros assuntos aí que estão relacionados a esse específico setor aí da gastronomia. Além disso, a gente também vai falar sobre a deliciosa onda do frango frito, ou frango no balde, ou frango crocante, como você preferir. A gente vai conversar com o Felipe Rodrigues, que é da OFC, do Shopping Paládio, aqui unidade Shopping Paládio, na cidade de Ponta Grossa. E a gente quer aproveitar também aí e agradecer ao Café Altec, que liberou o espaço para que a gente pudesse gravar esse episódio, já que no shopping não é muito fácil gravar esse tipo de situação aqui, como é o caso do podcast. Então, vocês vão ouvir o som ambiente aí do café. A gente teve o azar de, durante a gravação do episódio, rolar uma manutenção de uma porta eletrônica do prédio onde está instalado o café, mas não atrapalhou em nada a nossa conversa, fluiu super bem. Então vamos ouvir aí o que o Felipe Rodrigues tem a nos dizer. Então hoje estamos aqui conversando com o Felipe do OFC, do Shopping Paládio. Vai trocar uma ideia aqui sobre o setor gastronômico, a chegada dele nessa buia aqui, né? Então, Felipe, seja muito bem-vindo. Maravilha, obrigado pelo convite, né, em primeiro lugar. Opa, a gente que agradece aí, Felipe, valeu. Felipe, como é que foi a chegada? Porque a gente estava falando nos bastidores aqui, você não era do ramo, né, cara? Então eu gostaria que você contasse para nós como é que foi que você caiu nessa buia aí. Então, eu trabalhei muito tempo com combustível, né? Meu pai tem um posto de gasolina. E a minha proximidade com a alimentação, com a gastronomia começou lá, né? Em 2012, 13 mais ou menos. Foi quando a gente começou a participar de um programa da Shell, da conveniência, né? Café, sanduíche, algumas coisas de alimentação que tinha dentro da conveniência. Então a gente começou a fazer treinamento, tinha curso, etc, né? De segurança alimentar, preparação, etc. E eu já gostava de cozinhar, né? Chegado umas panelas aí? Já gostava de beirar um fogão. Legal. E aí, em paralelo com esse período, a gente teve um delivery de comida chinesa em Telêmaco. Aí eu vivia, era uma situação um pouco difícil, porque eu trabalhava no posto, né, durante o dia, cuidava do restaurante à noite, né? Eu tinha que estar programando compra, eu tinha que estar pedindo arrego pro pai lá para fugir, para fazer umas comprinhas. E depois outra vez para ir receber. Exatamente. Então, aí, baseado nisso, né, nesse trabalho, a gente vai pegando amor, vai pegando carinho naquilo que você faz, começa a gostar, né, do que está fazendo. Sim. E paralelo a isso, a gente acabou aparecendo a oportunidade de vir para cá, né. E então em outubro de 2018 eu assumi o UFC ali no Paládio, né, a gente foi embora. E ali daí foi dedicação 100% gastronomia, exatamente. 100% então, ali. Do esquema dos lanches no posto, a comida oriental, o delivery, e aí exatamente. Já caiu, né, digamos assim, pro topo da cadeia alimentar da gastronomia, um shopping. Exatamente. Cara, então um movimento bem diferente, né, dentro do que a gente tinha ali. Hoje, você pega um movimento de sábado no shopping ali, é uma loucura. Haja fritadeira. Haja fritadeira, né? O fritadeira ali não para, o gás o dia inteiro, e gente chegando, gente saindo, né? A gente tem aquele períodozinho ali no meio da tarde que o pessoal que já almoçou e o pessoal que ainda não almoçou. Então, você tem ali uma brechinha ali de umas 2 horas que é o tempo pra você dar uma respirada, dar uma organizada na cozinha, né? Começar o pré-preparo para de noite. E daí a partir das 6 horas ali de novo, o pau quebra de novo e daí vai até 10 horas da noite. Aquela história de que se trabalha só na hora que abre o restaurante não existe. Não. A gente ainda tem uma vantagem porque o shopping ele abre às 10 e a movimentação ali começa 11, 11h30. Então a gente tem esse tempinho aí, tipo, das 8 até umas 11 horas para fazer todo o pré-preparo, né? Para deixar a cozinha pronta pra gente começar a operar, né? Legal. Então, geralmente, tem os funcionários que chegam ali 8, 8h30, né?
mais tranquilo, né? Muita coisa de pré-preparo vai fazendo até durante o dia, durante o movimento ali, né? E não dá para você deixar tudo pronto, porque falta espaço para você armazenar, e porque às vezes daí não vai ficar tão fresco como a gente gosta de servir e tal. Que acho que é um grande desafio que eu conversando com a galera que trabalha no setor, é isso, justamente o controle, o dimensionamento de estoque. Né? Você fazer de forma saudável isso, né? Para não faltar para o cliente. Exatamente. E para não ficar segurando dinheiro ali, né? Porque na verdade é capaz de investir. No shopping a gente tem um agravante de espaço, né? Sim. Então, assim, eu não posso comprar muita coisa, não posso ter muito produto, insumo ali, porque não tem espaço para guardar. Então a gente procura tem que trabalhar com estoque um pouco mais enxuto, né? Tem que menos coisas, e com isso a gente vai fazendo preparo quase que diário. Não, a gente faz diário, né? Tem algumas preparações que você faz ali para 2 ou 3 dias, mas a grande parte prepara de manhã para executar à noite. Isso, legal. Vou aproveitar, já que estamos nessa parte da conversa, para quem não sabe como é que funciona o esquema de shopping, quero montar um negócio no shopping e tal, conta para nós aí um pouquinho como que é que é cheio de regras, tem um monte de situação que você tem que respeitar para poder trabalhar no shopping, né? Começando da entrada, né? Porque tem lista de espera para alugar o espaço. Tem o valor da luva que você precisa pagar, né? Para entrar ali. Porque hoje, por exemplo, né, o nosso shopping aqui, ele é dá para dizer que é o único da cidade. Né, o total é um shopping muito pequeno, então talvez não acabe atrapalhando, né, dentro do público do Paládio. Mas acaba se repetindo em outros shoppings Brasil afora. Ali, né? Então funciona, é meio padrão. Isso, né? Ele é relativamente padrão. Tem algumas particularidades entre uma operação e outra, mas assim, você tem uma lista de espera, né? Você tem uma taxa de luva que você paga. O shopping aqui, no nosso caso, hoje ele atende quase 1 milhão de pessoas. Né? Se for contar Ponta Grossa e todo o entorno, né? O shopping mais próximo ou é Curitiba, e se você for pro norte, daí, ela é só lá em Londrina. Você chega no final de semana no shopping, carro da região inteira. Aqui, exatamente. Aqui, então você tem ali, né, tem valor de luva, tem aluguel, condomínio, fundo promocional, taxa de administração. Você tem que se submeter a uma série de regras, né? O que pode, o que não pode. O horário de chegada da mercadoria. Exatamente. O horário ainda para nós que estamos ali na praça, ele é mais tranquilo, porque a gente tem a área de descarga na doca, né? E tem um corredor que a gente tem acesso por trás do restaurante. Isso. As lojas, por exemplo, do meio do shopping lá já fica mais complicado, porque tem uma regra, você não pode estar andando com caixa para cima e para baixo, né, descarregando mercadoria durante o período de abertura do shopping. Então você faz isso antes das 10 da manhã. Fazer entrevista lá não é muito fácil. Pessoal, aproveitar e agradecer o pessoal do Café Otec, o espaço que nós estamos utilizando hoje. Então estamos aqui, som ambiente mesmo, sem problema nenhum, um bate-papo num cafezinho. Para quem não conhece, o café aparece aí para dar um bate-papo descontraído. Tem um cafezinho show de bola aqui, umas tortas, uns bolos que estão sensacionais aí. Valeu, Café Otec. E aí o shopping tem essa particularidade, né? Que ele te facilita em várias coisas, né? Hoje, por exemplo, um dos fatores que eu sempre falo, assim, a gente paga um condomínio, é pesado, né? É caro, mas assim, eu não preciso me incomodar, né, se meu banheiro tá limpo, se a mesa tá limpa, né, não tem que estar chamando a atenção de garçom, vai atender lá, vai fazer isso, fazer aquilo. Então, é um fator que te facilita muito. Tem estacionamento, 98% dos caras, a não ser que você chegue lá no sabadão à tarde, lá que, às vezes tá muito lotado, final de ano tá muito lotado, né. Quem dera fosse toda semana. Toda semana fosse assim, com certeza. Mas, via de regra, você chega lá, se tiver muito calor, o shopping tá ótimo, porque a temperatura tá controlada. Se tiver muito frio na rua, para nós, então, assim, a temperatura lá é padrão, né? Então, assim, em dias de muito calor, muito frio ou muita chuva, né? Geralmente o shopping, ele proporciona para o cliente essa facilidade, vaga de estacionar, tudo coberto, você não toma chuva, né? Teu carro está seguro. E tudo isso vai para conta, lógico, não é de graça, né? Exatamente. Então, para que as pessoas entendam porque o valor também exatamente. Tudo isso tem custo, né? Tudo tem custo. Né? A estrutura, você vai lá comer, o pessoal sempre fala, você não vai só pagar a comida, você vai pagar o ambiente, né? Assim como você tem vários restaurantes de vários setores, vários segmentos aí,
Você não vai lá pagar só o prato da comida, entendeu? Pô, o cara investiu em decoração, investiu num imóvel melhor localizado, numa região mais tranquila, etc. Então, o shopping também tem esse custo, né? A gente tenta não repassar tudo pro cliente, mas tenta absorver o máximo que pode, né? E para nós, assim, é alto o custo? Não, é alto, mas eu vejo só como vantagem, né? Não consigo ver nenhuma desvantagem aí. Valor injusto ou sendo explorado. Eu falo isso porque já escutei de pessoas, principalmente de pessoas que não conhecem a realidade do shopping, né? O porquê desses valores, né? Então é legal jogar na mesa e entender. Você não é obrigado a aceitar, exatamente, né? Mas é legal você entender as contas que são feitas para poder chegar nesse valor. Até porque, assim, o critério para você, né, adquirir uma operação dentro do shopping hoje é pesado. Eles tomaram muito prejuízo na pandemia, entendeu? Na pandemia, pô, muita gente. Eu fui, assim como todo mundo, né? Fui uma vítima forte da pandemia aí, né? Graças a Deus a gente conseguiu manter o negócio, porque na ocasião, um ano antes eu tinha vendido um imóvel que eu tinha, lembra, né? Como eu tava vindo embora pra cá, eu tinha vendido a casa. Então, assim, eu tinha ali um capital para conseguir me manter, né? Que foi no primeiro ano ali de 2020. E beleza, a gente se manteve, deu tudo certo, tranquilo. Aí quando foi 2021, que veio a segunda paulada, né? Aí eu já não tinha mais esse capital. Então a gente teve que contar com a boa vontade do pessoal ali e acabar parcelando. A gente ficou devendo aluguel. Teve ônus lá, pesados. E aí, assim, eles foram, né? Geralmente é mais difícil a negociação, ainda mais com um grupo muito grande e tal, né? Mas aqui o pessoal ainda acabou. Falou, vamos parcelar, vamos fazer assim, jogamos lá pra frente, tal. A gente conseguiu uma negociaçãozinha boa ainda, assim. Legal. Teve essa abertura de Teve abertura. Então, assim, eu acho que às vezes as pessoas enxergam só o lado negativo das coisas, né? Então, assim, como eu tava falando, né? Daí tem muito critério, né, pra você entrar dentro do shopping. Então, hoje, como você tem vários critérios que você tem que atingir, que você tem que preencher. Depois que você estiver lá, você não pode reclamar, entendeu? Pô, você tá aqui, o valor do aluguel é X. Tá tudo no papel tá ali. Tá tudo no papel, tem contrato, tarará. Aí depois que tá tudo pronto, você começa a trabalhar e fala, pô, isso aqui eu não queria isso, né? Eu não queria que fosse assim. Então agora... Porque em qualquer negócio você começa sem saber se vai ter sucesso ou não. Não tem como você prever isso, né? Você simplesmente abre as portas e torce para que dê tudo certo, lógico, fazendo o trabalho de casa, né? Então, vou colocar a casa em ordem aqui e vamos trabalhar. Mas saber se vai dar certo, vai dar, né, ok, é outros 500. Aí vai da tua habilidade de gerir o negócio, de você saber onde é que... E outra que você tem que fazer uma pré-planejamento, uma pré-programação, né? Você tem que dar uma analisada no mercado, ver o que você vai fazer, que ramo que você vai tentar entrar, né? Hoje, né, porque o meu negócio, frango frito, né, frango no pote, frango no balde, né? Hoje, eu não vou dizer assim que esteja saturado, mas tem muita gente trabalhando. E como a gente tá dentro do shopping, né, o nosso custo de ocupação é alto, nem sempre eu consigo competir com eles no valor. Mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que manter meu produto na qualidade mais alta que eu puder, tentar entregar um preço justo para os meus clientes, né? E trabalhar a qualidade do produto, né? Assim, vai ser melhor do que o dele? Falou, cara, não sei, mas o meu é bom o suficiente para mim. Eu vou usar a mesma linha de raciocínio que eu conversei com o pessoal das hamburguerias. O produto final, vamos usar o teu, né? O frango, frango no frito, frango no balde, seja lá como for. Ele pode ser muito parecido com o do teu concorrente, o que vai diferenciar de um para o outro a qualidade na execução, os cuidados com os itens e, né, querendo ou não, né, a experiência que você vai proporcionar para o teu cliente. Exatamente. Serviu na hora, tá bem fritinho, tá crocante. Um atendimento. Exatamente. Atendimento é uma coisa que a gente sempre falou desde a época, né? Aprendi. Meu pai foi bancário 28 anos. Ele trabalhava na área comercial do banco. Então, ele sempre falou, né, desde que ele montou o posto, né? Falou, nossa gasolina pode ser a mais cara da cidade, não tem problema. Mas o nosso atendimento vai ser o melhor. Entendeu? É aquele atendimento, você cuida do cliente, você conhece o cliente, né? E a gente tem uma visão assim que no shopping sempre tem muita gente diferente, uma rotatividade muito grande. Mas a gente tem alguns clientes que eles são recorrentes.
Então, você sabe o que ele quer. E essa semana passada ainda eu atendi o pessoal ali que eu falava, às vezes você vai ficando acomodado de atender, né? Então você já não oferece, né, coisas diferentes, não oferece bebida, você sabe que o cara é acostumado a chegar, comer, levantar e sair. Você, às vezes, você tem um suco bom, né, as bebidas, etc. Você acaba não oferecendo, porque ele não tem o costume de pedir. E isso faz parte de um bom atendimento, né? Você cuidar, inclusive, daqueles que são de casa. Isso aí, né? aí que você está agregando valor no teu produto. Exatamente. Cá entre nós, né? Empanou um frango, jogou no óleo, está fritando ele. Se vai ficar com qualidade é outros 500, mas agregar valor tá nisso que você acabou de falar, né? Os cuidados que você tem com o todo, né? E assim, né? A gente... eu atendo uma família ali sempre que os 4 são celíacos. Os 4 têm intolerância a glúten. E na ocasião eles falaram, pô, é difícil pra gente, porque dependendo do preparo, né, pode ter uma contaminação cruzada e tal. E eu falei pra eles, olha, eu vou pesquisar, ver se eu encontro aqui alguma farinha, alguma coisa que seja livre de glúten, né, pra poder atender vocês, nem que a gente troca telefone, vocês anotam meu contato, e o dia que vocês estiverem vindo, né, o dia que vocês quiserem, a gente pede, compra, mantém um estoque menor. E por sorte, assim, eu consegui encontrar um produto que ela é sem lactose e sem glúten. E um pré-preparo ali que você exatamente. consegue... Então, assim, depois de um tempo, né, falei para eles, olha, consegui o produto, a hora que vocês quiserem, vocês podem vir aqui, a gente tá pronto a atender e tal. E assim, a mulher já falou, eles vão lá, a cada 15 dias pelo menos, eles estão ali, né. Ela falou, não, agora eu não troco de restaurante por lugar nenhum, porque quem me deu esse atendimento de ir atrás, se preocupar e tal. Então, assim, é um caso, né? É um caso, lógico que a gente não consegue agradar todo mundo sempre, né? Infelizmente. Eu geralmente aconselho a galera a não tentar fazer isso, porque é a pior viagem, cara. Nossa, mãe. É difícil. Querer agradar todo mundo é a pior viagem. Não, é difícil. E aí, né, diante disso, ela falou, não, então, a partir de agora eu vou ficar... Eu sou tua cliente e não sai mais daqui. Eu falei, excelente, perfeito, né? Que legal. E eu tinha uma visão bem diferente de shopping, lógico, né? Mudei com o tempo. Eu falei para você, eu trabalhei com fotografia um bom tempo e fiz fotos para os restaurantes, para os boxes ali, né, do shopping. E fui conhecendo o processo, várias coisas e tal. E achava muito legal, porque a visão que eu tinha do shopping era isso, baixar a cabeça e só entregar. O cara pede de um lado, recebe do outro e acabou. E com o tempo eu fui conhecendo pessoas que não, é um shopping, mas a qualidade do atendimento é digna de ser copiada. Exatamente. É bem legal, cara. Isso acontece até em cidades maiores, né? Eu fiz faculdade em Curitiba, então eu frequentava muito ali o Shopping Barigui com meus amigos, que era o caminho da faculdade e tal. E você acaba criando, mesmo em cidades maiores, você acaba criando como se fosse, não, o meu shopping de preferência é o shopping tal, né? Curitiba acho que é uma das cidades, não quero falar besteira, mas acho que é uma das cidades que tem a maior quantidade de shoppings por habitante. E a cultura deles de shopping lá é enorme. Domingo o programa é shopping, sábado o programa é shopping. Praia de Curitibano. Exatamente. Se não tiver no Parque Barigui, tá passeando no shopping. É bem isso, tem o Parque Barigui. Então, assim, tem esse vínculo, né? Tem essa proximidade. E às vezes, dentro dessa proximidade, você não tem o atendimento que você gostaria de ter. Pô, tô aqui toda semana, o cara me trata como se não me conhecesse, né? E ali a gente tenta dar uma abordagem mais humana, vamos dizer assim, né? Até porque, pô, você acaba cativando, conquistando o cara, você tá cativando o teu cliente ali e isso passa, né? O cara fala, pô, vamos comer lá, porque o cara lá, a comida é boa, né? Primeiro lugar tem que ser, não adianta você ter um atendimento fantástico, a comida ser horrível, né? Então, é um conjunto, né? Pô, você tem uma comida boa, você tem uma logística boa, você tem rapidez no atendimento e tal. Então, se você não tiver um bom atendimento, o cara não vai voltar. Pô, eu chego lá, o cara tá cara amarrado, tá sentado, né? Aquela história, você chega ali e fala, pô, parece que eu tô fazendo um favor, parece que ele tá fazendo um favor de me atender, né? Então, é uma coisa que a gente toma cuidado, conversa sempre com o pessoal ali, como nossa empresa é uma empresa pequena, né? A gente tem poucos funcionários, a gente tem muita proximidade com o pessoal, né? Então a gente faz reunião semanal, né? Pra pontuar o que teve de errado, resolver, corrigir, pontuar o que foi positivo, né? Pô, beleza, funcionou, vamos manter, etc. Então um dos pontos da nossa reuniãozinha de sexta-feira é esse, né? E continuar mantendo o cliente, porque quem paga o salário de vocês não sou eu, são eles. Eu só repasso. Perfeito.
Anotem essa daí. Eu gostava de falar isso no bar. Quem paga salário não é o patrão, é o cliente. A melhor coisa que tem é dar atenção para eles, porque o retorno é garantido, né? A gente tinha esse costume lá no posto, a gente já falava. Meu pai falava muito isso, viu? O cliente é o rei. Tá? O cara chegou, você põe o tapetinho vermelho, você trata ele na palma da mão, porque ele pode quebrar a tua empresa simplesmente levando o dinheiro dele para ele gastar em outro lugar. Eu vou fazer só uma ressalva. Nos primeiros episódios eu levantei essa bola, inclusive o chefe Comai, o Ângelo da Hamburgueria 13, falei sobre isso também, que tem o outro lado do cliente, que assim, não dá... Eu não sou dos que coloca coroa, que gosta de estar falando assim. Eu sempre tive a posição dentro do bar, que era o cliente tem razão até onde ele começa exatamente. Principalmente o direito do pessoal que trabalhava comigo. Né? Então, porque eu sabia que os caras estavam no corre, estavam querendo fazer um bom atendimento, aí chega lá de última hora, um cliente mal educado, não sabe como se comportar num estabelecimento também. Então eu não dava muita ligança pra esses caras, não. A gente tem essa abordagem lá justamente nesse sentido, né? O bom cliente tem que ser tratado como você falou, tem que ser de uma forma astronômica, exatamente, né? Justamente por causa disso, né? E assim, meu pai usava muito uma frase assim: por causa de alguém não pegamos cheque de ninguém, né? E hoje eu falo pra ele assim, tem sentido, mas não dá pra gente levar 100% ao pé da letra, entendeu? Não, a gente não trabalha dessa maneira, não faz isso, não faz aquilo, né? Hoje ainda atendi um menino, ele tava super agitado e ele não sabia o que ele queria comer. E na hora que ele escolheu o prato, ele não enxergava, né? Nossa geladeira de bebida foi para trás do balcão. E acho que o pai estava impaciente, já estava com outro de colo e tal. Aí eu falei para ele, entra aqui, vem cá escolher o que você quer tomar. Aí ele travou assim, ficou olhando pro pai, o pai dele falou, vai lá. Aí ele deu a volta no balcão, veio ali e falou, veja aqui, aqui tem suco, aqui tem isso, tem aquilo. Que massa. Não, pegou, eu falei, ótimo, é isso aí mesmo, tá aqui, tá um canudinho, vai lá, pronto. Então assim... Você tem que ter esse senso, né? Você tem que saber reconhecer... Jogo de cintura, tem né, que ter o jogo de cintura. No dia a dia, ali no atendimento, tudo. E tentar passar pro cliente essa segurança, né? Que você tá ali para atender ele, você tá ali para fazer o teu melhor e que o mínimo que você espera dele é respeito, etc. Né? Que, infelizmente, às vezes, com um ou outro acaba não acontecendo. Às vezes tem pessoas ali que se colocam em condição de superioridade ali, que é bravo. Eu tinha uma frase, na verdade é um cliente meu que ele adora, ele é professor do EPG, doutorado, mestrado, Camboa 4, cara power mesmo. E ele gostava muito do nosso atendimento lá. E ele falava assim, cara, queria trabalhar com você aqui de garçom. Eu acho uma profissão muito bacana. As pessoas precisam entender que o garçom ele tem que servir sem ser servil, né? E aquilo eu achava muito legal, porque pra mim sempre foi uma honra ser atendido por alguém. Na minha casa, por exemplo, minha mãe, minha esposa, mano, você sabe onde fica, não me vem com esse pratinho. Se vira, né? Se vira, mano. Então essa coisa do cliente arrogante que fica esperando tudo no colo, cara, é difícil. Eu entendo que uma geração também, por muito tempo, foi assim, mas, poxa, cara, hoje eu falo por conhecer muita gente. Você não sabe quem que tá ali atrás do avental. Eu tenho histórias e mais histórias de pessoas que trabalharam comigo ou que trabalham com amigos meus. O cara tem 2, 3 diplomas e tá ali pra fazer um corre pra pagar os estudos. Então, assim, não desmereça o cara que tá ali te atendendo. Ou então o cara é profissional mesmo da área. O cara é garçom profissional, o cara é cozinheiro profissional e merece respeito igual, né? Sim, de qualquer maneira, né? E é muito complicado isso, porque quando chega numa situação, né, eu procuro falar pra eles, né? Tenta administrar da melhor maneira possível, tal. Às vezes o cara chega ali e fala, tava salgado. Né? Erros acontecem, né? Tava salgado, a comida aconteceu isso, ou não gostei disso, não gostei daquilo. Administra da melhor maneira possível, tentando deixar o cliente da forma mais confortável possível. Mas não abra mão do respeito, da educação. A partir do momento que ele mandar, que ele, né, te faltar com o respeito, você encerra a conversa. Se for preciso, devolve o dinheiro do cara. Não vão morrer por causa disso, né? O que eu não quero é que vocês, né, se sintam ali desrespeitados, menosprezados, né? Ou até ofendidos aí por cliente que acaba sendo sem noção. Aproveitando o embalo, falando de colaboradores, a galera que corre pela gente e tal,
Para trabalhar em shopping, cara, como é que tá para conseguir essa mão de obra? Porque eu imagino que não deva ser fácil, principalmente pela questão do horário, né, cara? E dos dias, né? Exatamente. É uma dificuldade, né? Acho que todos os setores aí estão passando por falta de mão de obra. Agora eu tô começando a formar uma equipe que tá mais acertadinha, mas o último ano aí, cara, acho que passou uns 15 meninas dentro da minha cozinha lá. E tinha um problema, assim, de muita gente que não quer, viu? Muita gente ruim de trabalho, muita gente que não quer trabalhar, não quer compromisso. E aí nós temos o nosso agravante que, cara, ali é de segunda a segunda, né? Geralmente o pessoal... Faça chuva, faça sol, feriado. Geralmente o pessoal que atende no domingo já tem a folguinha na segunda, né? Então, o nosso ali é de segunda a segunda, sem falha, né? Começa às 10, termina às 10. Então, às vezes, o atendimento ali não tem ninguém para atender, né? Às 10 da manhã, mas, pô, tem um pré-preparo, tem, né, toda essa questão. E realmente é difícil. Realmente é difícil. A gente, quando vai entrevistar, a gente tenta já, né, deixar claro para a pessoa, falar, pô, você está entrando num lugar que não é fácil. A gente precisa fazer um cadastro, né, para a pessoa poder entrar dentro do shopping. Às vezes, pô, você vai chegar no shopping 9 horas da manhã, o shopping não está aberto ainda. Então você vai lá, faz um cadastro, tem uma carteirinha, apresenta para segurança libera a entrada. E a gente sofre com isso. A gente sofre, né? Todo mundo tem sofrido aí com mão de obra. Né? Independente se é da praça de alimentação, no shopping, vamos começar do shopping, geral, né? No geral, e para fora do shopping igual, né? Não tá fácil, principalmente na noite. Eu acho que é uma fase que nós estamos passando, talvez até da nossa economia, do nosso país, né? Veio essa dificuldade. E é engraçado porque você abre vaga, né? O pessoal fala, tem 12 milhões de desempregados no país. A taxa de desemprego está em tanto. Aí você vai lá, abre uma vaga na agência do trabalhador. Eu, particularmente, eu prefiro trabalhar mais com indicação. Uhum. Conheço fulano que, né, já trabalhou com isso, né? Uma questão que a gente pega muito é segurança alimentar, porque, uma falhazinha ali dentro da segurança alimentar, ali você pode, né, dor de cabeça. Nossa, uma dor de cabeça do cão. Então é uma das poucas exigências que a gente tem, assim, a questão da segurança alimentar. Eu tenho um treinamentinho lá que, né, a gente faz com cuidado, coisas básicas, assim, né? E mesmo assim, tipo, vai, cara, começa dele, daqui a pouco, não queria esse horário. Pô, mas foi você que falou que tinha disponibilidade de horário. A gente brinca bastante, né? Na época que eu tava tocando o bar ainda, o pessoal chegava lá, não, o cara pode trabalhar domingo, o cara pode sair mais tarde, tem carro, tem quem leve, tem quem busque, tem tudo. Aí começou a trabalhar, deu uma semana da noite, trabalhando no final de semana, some tudo. Não tem mais condição. E a tendência sempre é piorar depois que passa a experiência, meu né? Deus do céu, depois dos 3 meses é horrível. Passou o periodinho da experiência. Eu sei que tem um outro lado que a galera, né, fala, pô, mas o cara tá trabalhando exploração e não sei o que. Eu falei, mano, nós estamos trabalhando igual. Ninguém aqui é bilionário, como diz, né? Tem um amigo meu que era bilionário quando montou o restaurante, ele se tornou milionário, né? Foi o segredo do sucesso. A gente trabalha igual, é corrido igual, 12, 16 horas trabalhando junto com o colaborador ali, então não é exploração. A gente sabe que precisa que o cara se dedique um pouco mais para as contas fecharem, senão, né, ninguém aqui tá para fazer boa ação também, né? A gente quer ganhar o nosso. Eu fiz um treinamento na época da Shell, né? Já investi bastante nessa questão do recurso humano, justamente por isso, né? Pela dificuldade de você encontrar pessoas boas para trabalhar. Então, assim, eles incentivavam muito questão de meta, né, e recompensa, sempre, né? Porque assim, a gente fala, pô, o cara tem o piso, eu pago o piso da categoria, né? Eu pago o piso ali do sindicato. Cara, de repente, para você que é o dono do negócio, talvez não faça tanta diferença. Mas, pô, paga, sei lá, 100 a mais, 200 a mais, não precisa incorporar, né, no salário. Faz como um bônus, né? Eu tenho tentado fazer isso, falar, quem não faltar, né, quem não errar na hora da produção, da porção ali, porque o cara pede uma porção, prepara outra, tem que fazer. Né? Tem cliente que aceita. Lá não, pra mim pode ser, essa aqui não tem problema. Quebra de equipamento. Exatamente, conservação, entendeu? E aí, assim, quem trabalhar, né, direitinho, fez o redondinho ali durante o mês, você vai ter o teu salário e mais lá 100, 200, 300 num bônus aí, né? Aí, porque a tendência é que você faça o quê? O de cima, puxar o que tá embaixo pra cima. E se você não fizer nada, o que tá embaixo, puxa o de cima pra baixo, né? Então, né, dentro disso, a gente sempre tenta colocar de uma maneira que eles se sintam
que eles estão fazendo além do que eles deveriam fazer e que eles realmente estão sendo recompensados por isso. Legal. Né? É difícil, às vezes fala, puta, esse mês aí só de bônus foi 1.000 conto, né? Pra você dividir ali em 2, 3, É que sai da gordura da empresa, né? Exatamente, Então, exatamente. não Então, faz assim, mágica. Então, pô, e daí você vai repassar o custo? É complicado, você não pode estar fazendo alteração de preço todo dia, né? Então, você tenta ali trabalhar dentro do teu limite, você tira um pouquinho do teu pra, né, fazer eles mais Recompensar quem felizes. tá correndo por você. Exatamente. E outra, né, que o funcionário feliz, o funcionário bem pago, o funcionário recompensado, ele rende o dobro, triplo, sei lá, ele não te dá dor de cabeça. Não te... Assim deveria ser, pelo menos. Né? Assim deveria ser, exatamente. Tem muita gente que entende, né? Tem muita gente que realmente se torna uma peça fundamental para a empresa, e tem gente que fica ali, usa disso e sai, quando sai, fala, pô, sai achando que estava sendo esperto. Não fazia nada a mais, ganhava um extra ali, agora tchau. Então, é complicado, né? E essa questão, por exemplo, eu tinha ali diferenças, né, entre funcionários que de repente ela falou, porra, mas e aí o meu? O teu? O teu você tinha que fazer e não fez, pô. Você tinha que fazer, não fez, não ganhou, né? Infelizmente é isso, pô. Tá ali a condição. A condição é simples, né? Você não precisa fazer nada muito além do que você foi contratado para fazer, né? Porra, mantém os equipamentos em dia, né? Faz ali a limpeza, a conservação, tudo certinho, direitinho. E tem gente que simplesmente... Essa de equipamento tem uma história para contar. Uma vez eu fui encostado na parede e chegou uma funcionária minha e falou assim, cara, você tinha que contratar mais gente para ajudar aqui, não sei o que e tal. Falou, eu quero, mas eu não consigo. Não param de quebrar coisas aqui dentro dessa cozinha. Aí eu peguei e puxei lá, né, todos os custos que eu tive naquele mês ali, pelo menos, e aí mostrei para lá, o que eu gastei esse mês. Ah, mas foi só esse mês. Aí comecei a mostrar, puxei 12 meses para trás. Daí a pessoa entendeu assim, né? Se eu quero, para mim, eu ter mais uma pessoa é muito melhor. Trabalhar com escala é melhor. Enfim, tem várias vantagens, tem desvantagens tributárias, com certeza. Não vou ficar pagando de bom moço só. Mas a questão é o gasto que se tem com quebra de equipamentos, com insumo usado incorretamente, que nem você falou, fritou, porção errada, isso tudo vai para a ponta do lápis. Então você acaba ficando desmotivado na hora de contratar, né? Ou então simplesmente começa a pensar em abandonar o barco. Né? Exatamente, é muito difícil, né? Tinha uma funcionária há pouco tempo atrás aí que cada vez que ela fazia, que ela errava numa porção, num prato, alguma coisa, ela, não, mas não tem problema, eu levo embora. Eu compro e eu levo embora. E eu falei para ela, mas a questão não é essa, entendeu? É o tempo... Entendeu? Eu vendo para você mais barato do que a gente vende o valor do balcão. Sim. Né? Mas assim, o objetivo não é que você erre uma porção e leve para casa. O objetivo é que você tente chegar mais próximo do zero. A pessoa tem que entender que o cliente teve uma porção que foi atrasada por conta da correção dessa situação. Sim. O empreendedor deixa de ganhar aquela gordurinha porque vendeu por um preço de balcão. Exatamente. São várias contas que ele tem que aprender a fazer aí antes de sair só falar, eu vou ser um bom moço e tchau e benção. Você tem que tentar ser bom para todo mundo, né? Isso. Tem que tentar ser ser justo, né? Mas assim, você tem que pensar que você tem teu tempo de dedicação, né? Eu sempre falo assim, o restaurante, eu preciso cuidar disso aqui com a minha galinha dos ovos de ouro, porque o dinheiro da minha vida tá aqui. Isso aí. Né? Tudo que eu fiz, tudo que eu conquistei durante o tempo de trabalho que eu trabalhei com meu pai, eu acabei colocando ali. O cara falou assim, mas é que você não pode colocar todo o teu esforço num negócio só, você tem que pôr em vários negócios. Talvez quando eu tenha dinheiro para pôr em vários, eu coloque. Né? Mas por enquanto eu só posso pôr nesse aqui. Né? Então, assim, a gente tem que cuidar. Tem que tentar ser o mais justo possível, mas a gente precisa ter lucro. Né? Isso aí. Não é ONG, né? Você não trabalha de graça. Cara, né? Exatamente. Então... E outra questão, né? Geralmente as pessoas não entendem, principalmente o colaborador, ele não entende que aquele valor que você recebe no final do mês, o teu prolabore, e o que você vai receber a cada tempo, sei lá, se é 3 meses, 6 meses, 1 ano, que é a tua retirada, aquilo ali você tem um porquê. Você mereceu aquilo. Ninguém assumiu o risco que você assumiu na hora que montou a empresa, e aquilo é o mérito justamente do teu arrojo, né? Você acabou de contar uma história para nós aqui, você tem que vender um imóvel para segurar as pontas. Para sustentar. Não é todo mundo que faz isso. Então, né, tem que entender que precisa dessa... O meu pensamento naquele momento é que, se eu continuar com o restaurante, daqui a um tempo eu consigo outro imóvel.
Aí se eu abrir mão do restaurante para ficar com o imóvel, eu não sei se eu vou conseguir vender o imóvel e comprar outro restaurante. Eu acho que é essa visão, essa postura que diferencia o empreendedor do cara que está ali, ó, vou executar a minha função, vou fazer as minhas coisas aqui, vou receber no final do mês. Não vejo problema nenhum em quem faz isso, ok? Sim, mas você tem o sócio investidor, né? Você tem o sócio operador, cada um dentro do seu ramo, né? O sócio, talvez hoje, o sócio investidor, num período atrás, ele foi o sócio operador. Então ele foi operador, trabalhou, levantou uma grana e falou, não, hoje eu não vou mais pra correria, eu não vou mais ficar batendo cabeça, vou pôr uma grana aqui, vou pôr outra aqui, né? Tem um sócio lá que ele vai operar pra nós, que ele vai trabalhar, e eu vou ficar só comandando, só observando, etc. Legal. Essa questão, por exemplo, né, que eu conversei muito com a minha esposa, que minha esposa é minha maior incentivadora desde sempre. E na época da pandemia, ele passou períodos muito, muito, muito difíceis, tive uma depressão, cara, foi muito foda. E porque eu tava vendo, como eu digo pro meu pai, tava vendo a viola em caco, e eu não conseguia ver a luz no fim do túnel, né? E foi, ela, né, me sustentou, me amparou ali, me ajudou, e graças a Deus conseguiu passar por isso, né? E foi uma história sofrida, assim, foi um período bem triste da nossa vida. E hoje, né, ela fala assim, eu tenho muito orgulho de você, porque talvez se não tivesse sido as tuas atitudes, a gente, sei lá o que ia acontecer, talvez se a gente quebrasse, né, não tinha mais dinheiro. E daí o imóvel que eu tinha, que eu ia comprar outro aqui, não tinha mais a grana. O que eu ia fazer? Entendeu? Eu ia viver do quê? Talvez eu tivesse que voltar para Telêmaco, né, pedir emprego pro meu pai de novo, né, e recomeçar minha vida desde o zero, né, ir lá, comprar outra casa, aí ia mexer com ela, com a estrutura, com meu filho, mexer com tudo, né. Então a gente traçou algumas estratégias ali que graças a Deus funcionaram, né, a gente dependeu de muita gente, né, dependi, por exemplo, do shopping, que os caras podiam simplesmente chegar pra mim e falar, olha, ou você vem aqui e paga à vista o que você tá devendo, ou tchau, né. É como a gente sabe, tem fila pra entrar lá, né, e a gente pode ser só um número pros caras, né? Você é da qual loja, né? A minha lá é A08. Aí fala, não, você pode ir embora, você tá devendo demais aqui. Tem 3, 4 nesse segmento. E vai embora, e outra coisa, lugar. Você vai embora e vai sem nada, deixa teus equipamentos aí que nós vamos vender para bater no teu custo, e, né? Então, assim, a gente contou com a colaboração das pessoas, mas você ainda precisa ter a garra, né? Uma história que eu sempre conto, quando eu comprei o restaurante, a gente tinha 8 funcionários. No auge da pandemia, a gente operou em 3. Era eu e mais 2. E eles se revezavam na cozinha. E eu todo dia, das 10 às 10, né? Pouco menos, porque o shopping ele abriu, né, com um horário um pouco restrito. Mas todo dia era eu que estava lá no atendimento, de segunda a segunda. Isso durou, sei lá, acho que uns 3 meses mais ou menos, que eu trabalhei completamente sem folga. Era de segunda a segunda. Meu molequinho tinha 5 anos na época, ele falava, pai, quando é que você vai ficar de folga? Cara, quando der. Por enquanto fica aí que... Né, e às vezes chegava em casa, chegava 10 horas da noite podre. Ele falou, tava esperando você pra jogar uma Beyblade. Falei, não, vamos lá, filho. Vamos lá, jogava meia horinha de Beyblade com ele ali, ficava ali naquela bagunça, tomava um banho, dormia, vambora. Desmaiava, né? Desmaiava, pô. Mas aí foi tranquilo, né? A gente foi aos pouquinhos, então a gente trabalhava, tinha os 2 funcionários e eu todo dia, né? Eles estavam com um contrato reduzido, né? A gente teve o apoio do governo nessa época. Podia reduzir o contrato, reduzir o número de horas eles trabalharem. E aí quando teve uma ocasião que a gente voltou, né, a operar com 6 pessoas. Eu costumo dizer que a pandemia foi péssima, foi horrível, mas ela me ajudou a aprender a trabalhar de uma maneira que talvez eu jamais teria aprendido se eu não tivesse passado por isso, entendeu? Redução de estoque, redução do número de pessoas, redução de custo, no último, assim, né? E numa ocasião, eu tinha 5 funcionários de volta e os 5 pegaram Covid. Você tá de brincadeira. Não, os 5 pegaram, os 5 se afastaram. Só tinha eu. Se olhar pro lado, não vê ninguém pra ajudar. Era só eu. Você tá doido, velho. Aí eu levantava 7 horas da manhã, chegava lá no restaurante, cara, ia cortar carne, temperar, ajeitava todas as coisas, cara, até umas 11h30, a hora que abria. Lógico, né, eu só consegui fazer isso porque o movimento tava bem reduzido. Certo. Mas, cara, pra mim era pauleiro, porque era só eu. Então eu ia, fazia todo o pré-preparo até as 11 e pouquinho. Aí entrava lá, trocava de roupa, tirava o avental, colocava uma roupinha mais ajeitadinha, camisetinha do uniforme e ficava ali no atendimento. Aí saía 1, 2, 3 pratos, entrava, ia lá, preparava, montava, colocava ali no passa-pratos, aí montava a bandeja, entregava.
E assim ia, até com 2h30, 3 horas da tarde. Aí às 3 horas, a hora que parava, aí eu ia lá, colocava aquela roupinha, botava o avental e ia lavar todas as louças que tinha usado nesse período. Aí... Esses cabelos brancos aí é de 2021, né? Pô, se eu te mostrar uma foto de quando eu cheguei em Ponta Grossa, você não acredita que é tão recente, cara. Boto fé, cara, eu boto, de verdade. Tem que valorizar os pretos. Aí, ó, porque tá caindo. deixa eles aí, né? Parei de perder e comecei a achar cabelo, né? E aí, o que aconteceu? Nesse período, a minha esposa tem um brechó infantil, né? E ela também, ela dava aula. Aí ela falou, eu só posso depois das 6. Então 6 horas ela ia lá. Ela chegou o primeiro dia, ela falou, como é que faz assim? Eu tô vendo essa tela? Só vai apertando os botãozinhos na tela ali e é isso. Se tiver alguma dúvida, vai, né? se tiver alguma dúvida, eu tô aqui dentro. Eu preciso lá, preciso terminar de lavar a louça, preciso cortar umas coisas, já deixar preparado para amanhã. Eu tenho que deixar a carne para pôr lá na geladeira de descongelamento. Fechava ali 9h30, 10 horas. Falava, senta lá que eu tenho mais umas horinhas aqui para fazer. E foi. E eu fiquei nesse ritmo por 4 dias. 4 dias. Aí consegui uma menina para ir fazer uma taxa pra mim. Aí ela ia lá, basicamente como ela não sabia fazer muita coisa, eu falei, ó, você vai aqui empanar as carnes, você vai fazer assim, assim, assado. Eu corto, né? Corto mais complicado. Tem a espessura certa, não pode cortar muito grosso, não pode cortar muito fino. Né? Temperar, deixa aqui o mesmo tempero e tal. E você só vai empanar. Né? É o básico dos nossos pratos lá, é empanadinho. Então, você vai empanar, você vai fazer isso. E deixa que eu vou fazer no resto. Você terminou isso aqui, lava a louça. E depois varre aqui e tal, vai dando uma ajeitada. Cara, foi um alívio. Foi um alívio. Aí isso foi no 5º dia. Aí no 6º dia voltou a primeira a funcionar. Quando voltou, eu falei, graças a Deus. Arrego. Porra. Aí depois de uma semana, os outros todos voltaram. Mas, cara, foi um período muito foda. E daí, assim, junto, tinham 2 malandrinhos ali que eles sabiam que é só você chegar no posto e falar, eu tive contato com um contaminado, o cara testar dentro de 7 dias. Uhum. E eles não tinham sintoma, eles não tinham nada, né? Tipo, lógico, a gente não quer que ninguém se coloque em risco. Né? Mas eles já estavam no mesmo ambiente. Foi uma época muito complicada, porque você tinha toda a preocupação com a saúde de todo mundo por perto, contaminação, né? Assim como você tinha a preocupação com os nós cegos, que tiveram muitos aí na história. Eu conheço algumas histórias, por sinal, e é horrível isso. E esses 2 espertinhos, cara, no que deu uma folguinha, eu falei, viu? Valeu. Obrigado por tudo que vocês fizeram até agora. Mas tem um motivo. Falei, não, tô fazendo uma reduçãozinha mesmo, não vou contratar ninguém, eu vou ficar um pouco mais aqui. Mandei eles embora. E falei, não preciso de gente desse jeito do meu lado, né? Eu preciso de gente que compre a ideia do restaurante, que queira trabalhar, etc. E uma coisa que as pessoas têm dificuldade para entender é, mandou embora porque não estava rendendo para a empresa. Não, na verdade ele estava sobrecarregando o colega de serviço. Exatamente. Não estava rendendo para a empresa? Também, mas estava sobrecarregando o outro trabalhador. Sim. Então não é só a parte financeira que a gente está preocupado. Tem o cara que está te ajudando de verdade ali, que está trabalhando por 2, 3, 4. É aquela história de você fazer o de cima puxar o de baixo para cima. Você não toma uma atitude, depois aquele um que está super empenhado, fala, porra, eu tô aqui, tô trabalhando pra cacete, e o cara ali que tá só tranquilão, tem todas as mesmas recompensas, toda a mesma situação, aí o cara começa a ficar desmotivado. Então aí você tem que cortar a laranjinha podre, tirar ela da cesta, né, pra não sofrer com isso. E foi o que a gente acabou tendo que fazer. Eu falei, muito obrigado, tal. É por causa do teste, né, do Covid. Eu falei, não, nada a ver com o Covid. Pô. É porque, vocês estão vendo, o movimento tá fraco, o shopping ainda tá devagar. Né, a gente tava voltando, né, em 2021, a gente tava começando a recuperar, e em 2021 não tinha auxílio emergencial. Então, em 2020 ainda tinha o auxílio emergencial. Muita gente pegou, né? Vou entrar nos médicos, tinha gente que nunca tinha trabalhado na vida, foi lá, fez o cadastro, pegou o dinheiro. Os caras chegavam lá, era 600 por mês, o cara derretia, o cara tava aí. Né? Foi o que ajudou a economia a se manter, né? Então, foi, beleza, só que em 21 já não teve. Em contrapartida, assim, o pessoal já não tinha mais tanto medo da doença. Fala, não, morre. Mas, já tá morrendo menos, já tem vacina. Já tem vacina, exatamente. Então, já tava começando a girar de novo. E aí, você tinha que, além de tudo isso, né, de todas as preocupações, né, eu saindo de uma depressão, trabalhando pra cacete, tinha que lidar com o tipo do nó cego que o cara ia lá e, não, viu, tô com tosse. Chegava no postinho de saúde, tô com tosse, não sei o que, o médico, 3 dias de atestado. Fica na casa, vai tomar um remedinho, faz isso aqui. E quantos dias você tirou de atestado pela depressão? 40 dias fechado dentro de casa
desses 40 dias, acho que fiquei uns 7 fechados dentro do quarto. Esse foi, eu acho que foi o período mais difícil da minha vida. Acho que foi os 45 dias ali que eu mais sofri. Assim. Sei bem, porque eu passei pela mesma, foi uma transição bem complicada. Não é para baixar o nível aqui, né? Baixar uma bad, a né? bad e tal, mas é pra galera entender, cara, porque é pesado. É pesado. Porque a gente sofre por nós, pela família dos funcionários. Eu tive o prazer de ter empresa onde os colaboradores mandam mensagem até hoje para nós, né, para mim e para minha esposa, para saber como a gente tá. Isso para mim, meu Deus do céu. É o reflexo, né? Reflexo puro de como você tratava o pessoal, né? Eu lembro quando começou a pandemia, no primeiro dia, né? A gente tava passando já por uma situação de queda de movimento no shopping, o shopping tava vazio, todo mundo tava assustado. E a gente pedindo para fechar os negócios, mas assim, esse é um dos critérios, né, do shopping. Você não pode simplesmente fechar, né? Você tem que estar aberto. Se você fechar sem uma justificativa plausível, né, que o shopping entenda, não, realmente ele precisa fechar, você tem punições, etc. E eu tentei entrar em contato com o pessoal, falei, eu preciso fechar e tal, e tá difícil. Eles ali também, pegaram todo mundo de calça curta, né? Ninguém sabia o que fazer. Aí, beleza, veio o decreto na quinta-feira, 19 de março, 5 horas da tarde, né? A gente não esquece. Imagina. Veio o decreto do governo do estado, falou, shoppings, galerias, etc. Aí eu chamei as meninas e falei, o que der pra congelar, sem perder a qualidade, a gente vai congelar. O que não der, né, a gente já tinha ali em pré-preparo arroz, feijão, tinha salada, eu falei, isso aí vocês podem levar. Falei, eu vou pagar o vale de vocês amanhã. Vou dar um bônus para vocês aí de R$1.000 para cada uma, né? Que é para vocês se manterem. E pelo amor de Deus, não vão me gastar o dinheiro em porcaria. Nós não sabemos quanto tempo vai durar. Por favor, tentem se manter, né? Da melhor maneira possível, tal. Não gastem besteira. Eu tô adiantando esse dinheiro, não é dado, né? Eu vou adiantar um dinheiro para vocês, depois a gente vê parcelado, etc, para vocês terem uma segurança. Porque a gente não sabe quanto tempo vai durar, não é para sair daqui, passar ali, encher o rabo de cachaça, carne, coisa nada. Então, fazer churrasco, então dá uma segurada. Eu tô rindo porque eu sei de algumas histórias que fizeram isso. Né? Foi bravo. E aí, o patrão deu dinheiro a mais pra mim, cara, não deu nada, velho. Você vai vir descontado uma hora ou outra por uma questão legal. Foi uma brecha que se abriu para poder se ajudar, né? As empresas ajudarem os funcionários e se manter ainda assim. E aí, né, quando aconteceu tudo isso, a gente tentou, né, segurar o funcionário, falar, se eu puder não mandar ninguém embora, né, não vou mandar. Os meninos estavam na experiência, né, e foi inevitável. Falar, infelizmente eu não vou renovar com você porque, não tenho mais onde alocar você aqui dentro, né? Agora a gente vendia X e agora tá vendendo 1/10 de X. Então não vai ter como. Mas até hoje, né, pessoas passam lá e falam, e aí, nossa, pude saudade do tempo que eu trabalhei aqui, era gostoso, né? A gente era, como uma empresa pequena, a gente se trata ali todo mundo como uma família, né? A gente faz questão de comemorar os aniversários dos funcionários ali, todo mundo junto, vou lá, compra um bolo, coxinhas, refrigerante. Que é intenso, né, cara? Imagina a jornada ali, né? Por mais que tenha escala e tal, mas a questão do shopping, né? Os horários do shopping. Exatamente. Né? E às vezes você acaba ficando mais tempo com o teu companheiro de trabalho do que com o teu companheiro de vida. Sem dúvida. Você chega em casa, sei lá, 6 horas da tarde, vai dormir 11 horas, meia-noite. Então você ficou ali 6 horinhas ali com tua esposa, com os filhos. No outro dia você levanta cedo e vai pro teu corre, as crianças têm a rotina, vai pra escola, a mulher vai trabalha fora ou trabalha cuidando da casa, um trabalho mais pesado ainda. Meu Deus. E aí, você passa o dia sem se ver, né? Às vezes nem almoçar junto, não consegue almoçar. Eu sempre faço uma opção. Ou eu não almoço junto com meu filho, ou eu não janto. Eu não consigo almoçar e jantar com ele todo dia. Porque se eu tô no meu horário lá, por exemplo, o horário da manhã, né? Nós combinamos hoje para 4 horas. Então, assim, o almoço eu já não consegui fazer com ele, né? Ou levar na escola, ou tá perto, né? Não dá. Então, assim, eu prefiro estar à noite. Porque daí à noite, a hora que ele chega da escola, vamos jogar bola? Pô, daí eu não tô, né? Então você tem que optar por uma situação, né? Então, assim,
E tem gente que não reconhece, né? Tem gente que não reconhece, sai dali e fala, trabalhei aqueles caras lá, os caras são Zé Ruela, exploradores, explorador, capitalistas malditos. E o cara não sabe quanto tempo você lidou para você conseguir manter e o trabalho que você tem para manter estruturado e etc, né? Eu acho que falta um pouco de empatia das pessoas entenderem um pouco mais o trabalho do outro e eu acho que não é obrigado a gostar, aceitar ou coisa e tal, mas entender, falar, poxa, né, não é fácil estar naquela posição ali. E são peças de uma engrenagem, né? Se você deixa faltar um aqui, você, né, passou por isso, né, quando os funcionários tiveram Covid, cara, uma peça que falta e pode mexer com toda a sua estrutura. Exatamente. E falando na sociedade é igual. Fecha as padarias na cidade, fecha... Caos. Cara, caos. Caos total. É caos. O cara não sabe pra onde vai, o cara parece bobo, mas mexe na tua rotina, mexe na economia, mexe em um monte de coisa que a gente não dá valor enquanto tá aí, né? Não, eu lembro que assim, né, quando surgiu a questão da pandemia, eu fui um dos que defendia o lockdown. Falei, não, vamos fazer todo mundo. Sim. E o que era a minha ideia, né? Se fechar tudo por 15 dias, mas o povo realmente ficasse em casa, etc., funciona, né? E depois a gente viu que, não ia adiantar fechar. O povo não tava ficando em casa. Os caras não estavam nem aí, entendeu? Os caras estavam fazendo churrasco em casa, lá com 6, 8, 10, 30 cabeças. Aí as leis começam a tentar apertar. Os caras falam, mas daí agora não posso nem fazer um churrasco. O cara fala, cara, não, agora não. Por 15 dias, meu filho. É só abrir mão de tudo isso por uns 15 dias, tá tudo certo. Esses 15 dias de insistência dos boca aberta virou 2 anos aí se arrastando de... ia resolver os 15 dias? Eu não sei. Eu confesso que eu passei a pandemia sem saber exatamente, porque não sou técnico, não sou da área, não sou bosta nenhuma, mas eu tinha uma crença de que aquilo ali poderia... Eu concordo com você. Eu acho que se tivesse sido mais radical, talvez tivesse resolvido na minha ignorância. E aí os caras queriam fechar, por exemplo, a minha revolta depois era isso. Falou, mas daí eu que tenho 7 funcionários aqui no restaurante, eu tenho que fechar. Aí a indústria que tem 1000 caboclos lá, que estão indo de ônibus, todo mundo junto, daí eles não fecham. Porque na indústria tinha distanciamento para ir no ônibus. Foi um período muito complicado, né? Mas assim, cara, graças a Deus a gente conseguiu trabalhar, né? Eu sempre falo assim, que todas as vezes que eu tinha que tomar algum tipo de decisão, seja ela mais séria ou mais simples, eu sempre dobrava meu joelho, orava, pedia pra Deus uma direção, falar, Deus me ajude, porque assim, o Senhor conhece meu coração e sabe que se eu perder isso aqui, tá muito desandado. Mas eu confio no Senhor, vamos ver, e assim foi, né? E aí sim, a gente foi conseguindo, foi trabalhando, né? Cara, é ralado, é pesado, eu tô pagando parcela aí até hoje, né, da pandemia, mas assim, graças a Deus tem pra pagar. Entendeu? Isso, cara, é o que eu falo pra minha esposa, tem que ver o lado bom, entendeu? Não podia ter feito o quê? Cara, não podia ter voltado pra Telemco, morar numa casinha lá, emprestada, alugada, sei lá o quê, e tá trabalhando numa situação que você, tipo, cara, queira ou não queira, o cara que é empreendedor, o cara que é dono do negócio, é um sonho dele, entendeu? Ninguém vira assim, não, vou montar um negócio só porque eu não tenho o que fazer. Não, o cara olha, ele vê a oportunidade, ele fala, vou ganhar um pouco mais do que eu ganho, porque você não vai se dispor a trabalhar mais para ganhar menos. Pode ser que você olhe e pense assim, fala, bom, vou ganhar menos no começo, né? Até o meu negócio ganhar escala, etc. Mas aí, o cara sonhou com aquilo ali, desejou, né? Aquele negócio. Então, é o que você quer, você vai lutar por aquilo ali, vai se dedicar o máximo que for. Falei, graças a Deus, assim, tá acontecendo, as coisas estão melhorando, né? A gente tá voltando, né? Tem muita especulação sobre o que vai ser da política, como é que vai ser. Falei, cara, independente de quem estiver lá, você vai ter que trabalhar igual, né? Às vezes é mais difícil para um lado, mais difícil para o outro, mas você vai ter que levantar, vai ter que trabalhar e vai ter que fazer o teu, você vai ter que defender o teu, né? Independente do cenário, independente do que esteja acontecendo, ou pelo menos o teu melhor você vai ter que dar, né?
Então, foi um período difícil, acho que passou, né? Já acabou, a gente vai arrastando essas contas aí mais um tempo. Eu ia perguntar para você isso. Lógico que visualmente parece meio que voltou ao normal, a gente já está num ritmo quase que 100% aí antes da pandemia, né? Mas no shopping, no movimento de shopping, como é que tá? Hoje ainda estava conversando com um amigo ali e eu estava falando para ele, né, que janeiro é um mês muito bom, porque ainda vem de férias, etc, aquele ritmo acelerado no final de ano. Então janeiro é um mês bom. Fevereiro para nós, fevereiro e março já é um pouco pior, porque o cara tá pagando as contas do começo de ano, IPVA, uniforme de escola, uniforme, material, não sei o que, taraná. Né? Fevereiro tem carnaval, a gente não tem uma tradição de carnaval na nossa cidade, né? Então o povo viaja, vai muito para fora, etc. Então, assim, começa uma recuperação boa mesmo em abril. Porque abril já a gente tem um movimento ali no shopping de Páscoa, né, etc. Tem as lojas que movimentam bastante. Maio já vem Dia das Mães, junho Dia dos Namorados, aí julho férias, agosto Dia dos Pais, né, setembro ele dá uma baixadinha, daí já entra outubro, novembro, dezembro, que é o sábado do ano, né, é o último trimestre, aí, que é onde você recupera, né, todo possível prejuízo, que você faz caixa, que você faz gordura, etc. Então, assim, o meu ano base, como eu assumi o restaurante em outubro de 2018, o meu ano base, e o restaurante foi inaugurado em 17, então, assim, tava muita adaptação, foi o primeiro ano ali, né, muita coisa acontecendo, muita coisa mudando. Então, eu assumi 1º de outubro de 2018, e o meu ano base, né, justamente por isso, meu ano base é o ano de 2019. Se for comparar, por exemplo, 2022 com 2019, 2022 já foi melhor. Legal. 2022 já foi melhor. E a gente tem a esperança que 23, né, seja melhor ainda que 22. Então, assim, o ano ele começa meio devagarzão, vai meio se arrastando, né? Você tem que estar centrado, tem que estar com a cabeça positiva. Não vai, já logo melhora, né? Identificando possíveis problemas, né? Fazendo o que você precisa fazer e esperando o tempo passar, porque daí ele entra nessa crescente, como eu falei, né? Vem abril, e aí vai. Mas para nós ali, não posso falar pelo shopping como um todo, porque hoje você, né, antigamente você não tinha um concorrente, hoje você tem, né? Então, assim, são coisas que acabam, né, te influenciando diretamente. O cara não vai vir aqui, não vai roubar todos os teus clientes, né? Roubar no bom sentido. O cara não vai tirar todos roubar os teus... honestamente. Isso. Roubo do bem. O cara não vai tirar todos os seus clientes, né? Mas, como a gente falava na época do posto, o bolo é um só. Isso. Né? O que vai aumentar o número de fatias. Então, assim, se não tem como aumentar o número de fatias, provavelmente a tua fatia vai dar uma encolhida, né? Porque tem mais um para dividir. É isso aí. Né? Então, mas para nós ali no UFC, o ano, né, ele começou meio devagarzão, mas ele ainda tá meio pareio lá com 2022, que já era bem melhor que 2019, que era pré-pandemia aí. Eu vou voltar agora lá no início da conversa para a gente falar sobre a empresa, o UFC, o teu produto principal ali, como é que foi que você chegou nele, que vontade de trabalhar com fritura, morro de vontade de ficar perto da fritadeira, como que é a pegada? Desde muito tempo, eu sempre gostei de frango frito, né, e sempre foi uma paixão, a cozinha sempre foi uma paixão, né, e o meu objetivo era trabalhar mais como operador do que como administrador. Hoje eu estou muito mais como administrador. Eu faço ali algumas adaptaçõezinhas. Eu tenho 2 molhos lá que foi eu que criei, uma maionezinha de fumado. Vamos lá provar que é boa. Mas assim, eu caí no negócio porque eu achei que ele era rentável, né? Certo. E aí depois... Você fala isso por causa dos insumos? Exatamente, porque assim, a proteína do frango é uma proteína barata para você trabalhar. Desculpa perguntar na minha ignorância aqui, mas foi a primeira coisa que me veio na cabeça, né? Por conta dos valores. Exato, colocar hoje no açougue e comprar carne bovina e Deus livre. Exatamente. E o que era o meu... Vou dizer um segredo, mas o que para mim me brilhava os olhos? Eu consigo vender um frango que é barato numa média de preço de shopping que é um pouco mais elevado. Então eu consigo consigo trabalhar com uma margenzinha maiorzinha um pouco e tal. E aí
Eu comprei o restaurante, né? Ele já estava pronto, já estava operando, né? Já tinha um produto sensacional, né? Já tinha sido desenvolvido, já estava em teste há muito tempo. E, cara, a gente fez poucas adaptações no cardápio de lá para cá, né? Mas é um produto fantástico. Né, o pessoal chega e me pergunta assim, qual que é o diferencial do teu produto? Eu falo, olha, basicamente equipamento. Porque diferente, por exemplo, sei lá, de um sushi que tem que ter a mão do sushi man, da montagem ali, da execução, o frango você precisa, sim, de uma habilidade para cortar e temperar, mas ele não reflete tanto no produto final como alguns outros pratos, né? Coisas mais elaboradas, etc. Então, assim, o nosso grande diferencial é um equipamento fantástico, a gente tem uma fritadeira muito boa. E assim, tem o nosso temperinho, tem o nosso segredinho, né? Tem a nossa mão ali e tal. E assim, é a minha paixão, sempre foi, né? O frango frito e o churrasco, sempre, né? Vamos trabalhar com churrasco um pouco mais difícil, demanda um investimento muito maior, né? O franguinho ali, cara, é sensacional. Cara. Se for 2018, você comprou o restaurante? Isso, é isso? Eu acho que eu me lembro é mais ou menos no boom dos frangos fritos, né? Eu acho que o que eu me lembro, assim, falando-se mais... A história do frango frito é antiga, a gente sabe, mas assim, exatamente. Aqui na região... Eu acho que veio uma cultura americana, né? Que eles tinham aquele... Né? A gente assistia nos vídeos, os caras com aquele baldão, aquelas coxas, né? Então, assim, acho que veio vindo pra cá Mas eu vou falar bem a verdade, da minha preferência, né? O frango brasileiro ele é muito mais gostoso do que o frango americano, né? Aí alguns restaurantes aqui trabalham e falam, não, o frango americano... Cara, o franguinho brasileiro, o famoso franguinho a passarinho, né? A gente tem lá a tulipinha, né? Que é o meinho da asa, frito a passarinho, né? Que é ela sem ser empanada. E a gente trabalha com a sobrecoxa desossada. Cara, sobrecoxinha cortadinha ali, aquela pelezinha... Nossa, gordo não pode ouvir falar de comida, já começa a salivar já. Né? Aquela pelezinha sequinha, aí você abre... Já escutei barulho de lata de cerveja abrindo, agora já tô delirando. Você abre a sobrecoxa, você aperta ela assim, ela tá bem molhadinha. Apesar que o peito, né, tem aquele preconceito que o peito é seco, não sei o que, pô... O nosso, pelo menos, não é, né? Vem as tirinhas do filezinho do peito ali, empanadinho. Eu adoro e, modéstia à parte, peguei jeito de fazer peito também, que eu consigo deixar ele suculento. Exatamente, né? Sabendo fazer, como dizem. Vai embora, né? E aí, assim, tem os molinhos, né? Que não tem molhinho especial, tem um molhinho tradicionalzinho, que é o molhinho de alho, né? Tem o nosso maionezinho defumado, que é um espetáculo. Então, você casa os produtos ali, cara... Tem um pessoal ali que eu atendo que os caras vêm de Castro aí toda semana, né? Eles fazem um curso, uma especialização, tudo isso aqui, né? Mas eles vêm toda semana, e toda semana eles estão lá. Falam, porra, esse franguinho, por que você não abre um em Castro? Não tem dinheiro, abre lá que eu toco. Aí, ó. Vamos fazer uma sociedade. Essa daí é a típica dos bares, né? A gente conversando com os botequeiros da vida aí. É sempre assim, cara, você tem que montar um bar desse na minha cidade. Você tá louco, eu não vou sair daqui pra montar. Não, mas se você monta, eu toco pra você, não sei o que e tal. Essa daí é clássica, cara. Essa é clássica. Então, assim, o nosso produto é um produto muito bom. A gente tenta trabalhar com uma maior qualidade possível dentro do que a gente se permite um custo, né, para não ultrapassar o custo, de conseguir manter ali um padrão, tanto padrão de qualidade, padrão de sabor, né, são vários processos que a gente tem, desde a chegada da carne, né, o armazenamento, né, a maneira de como descongelar, o tempero, né, o tempo que ele fica temperado, né, o processo de empanar, né? Depois ele empanadinho pronto, né? A gente trabalha tudo pré-porcionadinho, então tira da pré-preparação ali, põe na fritadeira, a partir daí, cara, questão de 7 minutinhos tá pronta a porçãozinha com batatinha, o molhinho já tá pré-pronto também. Então assim, é um produto muito bom, né? Eu não posso falar muito dos outros, eu conheço muito pouco. Pode. Meta ficha aí. Mas tem um pessoal ali que fala, pô, fui comer em tal lugar lá, cara... Não deu bom. Não deu muito bom, o teu é diferente. Falei, cara, então não vai mais lá, não fique só aqui. Fica aqui, ó, já sabe. Começou o nosso aqui, tá ótimo. Eu tava conversando com um colega e inclusive citei isso depois num dos episódios. A gente costuma se envergonhar ou ficar tímido na hora de falar da gente mesmo. De falar as vantagens e tal. Lógico, tem pessoas que chutam o balde e só sabem falar bem de si mesmo, né?
Mas eu acho que quando você tem qualidade, você escuta isso de outras pessoas, passa pra frente, não tem problema nenhum. Exatamente. E a questão da concorrência, cara, se ela tá falhando, a natureza resolve, né? Não precisa, como dizem, chutar a cabeça dos irmãos, mas é real, falou, olha lá, cara, não deu boa, vem com o Tata aqui que a gente resolve. Né? Sempre falei, o sol nasceu pra todos, mas a sombra é pra quem faz por merecer. É isso aí, cara. É isso aí. Então, assim, a gente procura fazer um bom trabalho, trabalhar dentro de um preço justo, fazer, né? A gente escuta, às vezes o cliente, tem muita gente que chega e fala, pô, podia fazer o franguinho assim, cara, pra todo mundo eu não faço, mas você quer assim pra você eu vou fazer. Né? Tem um cara ali que me fala assim, a minha sobrecoxa da porção, não deixa ela tão sequinha, pode deixar ela mais molenga, assim, porque né, eu não gosto. Eu falo, olha, pra todo mundo eu não vou fazer isso. Mas já que o senhor pediu, então tá aqui, né? Ele fala, pô, por isso que eu gosto de vir aqui. Ótimo, beleza. A gente acaba enfrentando o problema com o pessoal da cozinha. Daí fala, pô, mas daí como é que é pra fazer? Pra todo mundo faz assim, só pra aquele cara ali, ela vai pôr na comanda. A hora que você receber, você fala assim, frango menos frito. Você já sabe o que vai fazer. Então, você deixa ali menos tempo, né? Tal. Porque você tem um objetivo, né? Que é o meu objetivo. De entregar pra você um franguinho douradinho, sequinha, né? Que você quebra ele ali, você enxerga ele que ele tá molhadinho, você passa no molho, toma um chopinho gelado, pô. Mas tem gente que não gosta. Ele prefere o frango ou mais torrado. Fala, não, meu pode deixar bem pretinho, né? Outro que eu quero um pouco menos passado, tal. Então a gente tá ali para atender o cliente, fazer. Imagina a dificuldade para mim, mesmo trabalhando em cozinha, ponto de frango é cara, difícil, não, né? é difícil, né? Como eu falei, a gente tem um equipamento que é muito boa, fritadeira muito boa. Então você tem uma noção do tempo ali, né? De tamanho. Daí entram as outras coisas. Por exemplo, tamanho do corte. Você não pode deixar uma sobrecoxa inteira, um filé que vai pesar ali, sei lá, 400 gramas, um filé inteiro, e querer que ele frita no mesmo tamanho com a outra que você cortou ali, que tá com 80, 100 gramas. Né? Então você tem que cortar mais ou menos dentro de um padrão para que todos eles fiquem fritos dentro do mesmo tempo. Exatamente. Senão você vai fazer uma porção, aí você vai ter um que vai estar torrado e o outro que tá cru. Né? E assim, a carne bovino você ainda come, né? Mal passado e tal. Agora o frango é mais chatinho, né? Ele já tem umas particularidades ali que não dá pra você servir ele mal passado. Então... E tem algum prato, digamos assim, algum pedido lá que é o campeão de vendas? Tem essa pegada ou depende muito? Cara, o peito croque. Peito croque com fritos. Escreve aí, porque... Esse é o campeão. Como que é? Ele é o filezinho sassami, né? Sassami. O sassamizinho ali. Então ele passa no processo ali de tempero, tal, empana e fritadeira. O processo é básico. Aí tem o nosso segredinho ali. Lógico. Tá? Cara, a batatinha e o molhinho, que é o molhinho da casa. Sassami, batatinha, molho. Exatamente. Esse é o campeão. Esse é o que mais vende. Apesar que, assim, eu particularmente, eu prefiro a sobrecoxa. Né? Porque ela, né, vem sequinha e por dentro mais molhadinha e tal. E entre polenta e batata, eu também prefiro a polenta. Opa! Então, hoje o pessoal está aumentando a preferência na sobrecoxa com polenta. Né? Tá vendo? E daí tem a tulipinha também, é uma porção que vende muito bem, né? A tulipinha, acho que o povo tem um pouco mais de resistência para de ossinho, às vezes não consegue, né, beliscar, comer direito ali e tal. E a questão da perca, né? Porque daí você tá comprando uma carninha com ossinho, você vai perder um pouquinho, né? E a sobrecoxa já é desossadinho, o peito também. Então, assim, falou, não, daqui aproveita tudo. Uma vez eu na casa do sogro, assim, e tal, e saiu uns franguinhos ali e tal, né? E daí eu ali, cheio de vergonha, garfo e faca e não sei o que, começo de namoro. Eu vi que começaram a olhar pra mim meio torto e tal. Aí minha esposa já falou, viu, tua nota tá baixa aí, mano. Esse osso aí dá pra limpar melhor. Meta a mão nesse frango aí, rapaz. Cara do céu, aquilo virou piada, lógico, né? Era isso e a quirera, né? O osso, né? O suan ali e tal. Tinha que flautear aquele negócio, tinha que ficar limpo. Inteiro, limpinho. Nada de vir com um ossinho, com os caras. Tem os níveis, né, de profissionalismo do osso limpo, né? Exatamente. Legal. Então, assim, a tulipinha, eles ainda tem, né, até por estar ali no shopping, que é mais complicado, pra você estar comendo e tal, mas o campeão disparado, assim, é o peito. E aí eu não entendo, as pessoas falam assim, mas é que o peito fica seco, cara, então você tá comendo o peito no lugar errado.
Ou você, não, mas é que eu não saio comer, eu preparo em casa. Então você tá preparando do jeito errado, né? Venha comer aqui, que, né? Venha com o pai aqui que Vem com o Tata, legal. E é muito bom. E uma grande vantagem que a gente tem muito frigorífico aqui, né? Tem a BRF ali no Canadê e tal. Sim. Então, assim, por mais que ele não venha direto para cá, que ele sai do frigorífico e vai pros atacados, né? Pros distribuidores, então é difícil você ter uma baixa entrega, assim, tá faltando frango no mercado. Cara, é difícil. Né? Até hoje, assim, eu não lembro. Às vezes quebra um pouco da questão do preço, né? O frango tá pra subir, o cara dá uma segurada, né? Ele vai fazer um lobbyzinho ali pra aumentar a margem também. Mas nunca tive problema, assim. A greve dos caminhoneiros uma vez prejudicou bastante. Mas a gente, graças a Deus, a gente tem distribuidor na cidade aí, né? E fala, o que você tem aí? Fala, tem isso, então me dê porque eu preciso, né? Você paga que é meu. Paga um pouco mais caro às vezes, mas pelo menos assim você não fica sem falta de produto, né? Felipe, agora indo para as finaleiras aí, como é que a gente faz para achar o UFC? Não é só no shopping, dá para pedir em casa? Como é que funciona? Pedir em casa. No começo eu tinha muito preconceito, eu demorei a investir no delivery. Porque, cara, eu falava, não, cara, o frango frito ele tem que ser comido aqui, né? Tem que comer na hora. Você tirou ele da fritadeira, você dá um tempinho ali, você come ele fresquinho, sequinho e tal. Mas, né, de acordo com tudo que a gente passou, que a gente já relatou aqui, a gente acabou tendo que ceder ao delivery aí, né? Aí você acaba tendo que investir em embalagem, outras questões, situações e tal. Então hoje nós temos delivery, né? Estamos lá no iFood, temos Estamos desenvolvendo um site próprio lá para o iFood, né? Como o sócio. É um sócio, né? Indigesto. E quase que majoritário, dependendo dependendo do ponto de vista. Dependendo do teu ponto de vista, dependendo do como você trabalha, né? Ele acaba te mordendo uma fatia maior do que a tua ainda, né? Então, assim, estamos lá no iFood, como DOFC em casa, DOFC PG. Bata OFC lá que vocês vão achar a gente lá. Estamos disponível todos os dias, de segunda a segunda, das 11 da manhã às 9 da noite. 9h30, se não me engano. Estamos lá. Por causa do horário do shopping. Por causa do horário do shopping, né? exatamente. Daí, depois das 10, o motoboy, o entregador já não consegue acessar o shopping mais, então aí não compensa. E também, assim, o giro de pedido depois das 10 já é muito baixo. Mas eu te pergunto isso porque eu tenho certeza que tem gente que reclama que é só até as 9h30. Eu conheço os caboclos em casa, os que ficam bunda gorda, que ficam sentados no sofá. Eu já coloquei esse 9h30 porque, 9h25 sai pedido. É isso aí. Entendeu? 9h25 sai pedido, então até as 10 ainda dá tempo de entregar, né? Ainda é tranquilo. Então, assim, nós estamos lá no shopping todos os dias, né? O shopping fecha 2 dias no ano, 25 de dezembro e 1º de janeiro, só. De resto, e eu costumo falar, nem que o dono morra, vai continuar funcionando. Porque se eu não tiver, eu falo para os meninos, se eu não tiver, alguém vai estar. Não se preocupe. E estamos trabalhando. Então, estamos nas redes sociais, estamos lá no DOFCPG, lá no Instagram. Tem algumas promoções que acontecem por lá. Né? Agora a gente vai começar aí, se Deus quiser, esse mês, acho que já finaliza. Vamos começar com um sitezinho próprio, né? A gente tá no grupo do pessoal lá do comércio, da gastronomia, a gente tá fazendo um trabalho para tentar migrar o nosso cliente do iFood, né? Tem restaurantes na cidade que fizeram, né? Já deu certo, né? Uma estratégia que a gente vai tentar fazer agora. O iFood dá uma visibilidade muito grande. Sim. Porém, a concorrência lá também é enorme. Né? Eu confesso que eu particularmente acho até desleal, porque você está concorrendo com um CNPJ que não necessariamente é da gastronomia, né? Exatamente. Tem CNPJ, o cara fecha a oficina, põe uma chapa em cima da bancada ali, faz um lanche. É uma das nossas dores com o iFood, é isso, né? Porque eu tô ali no shopping, tenho aluguel, condomínio, tenho todos os meus custos e eu tenho segurança alimentar para meus funcionários, tenho todas as normas ali para poder funcionar. Aí, assim, às vezes você vai comprar de um cara, as Dark Kitchen são legais, né? Legal, muito maneiro. Isso. Mas assim como tem as Dark Kitchen, as boas, né? A gente sabe de restaurante que trabalha com 6, 7 nomes dentro de uma cozinha, né?
Também tem o cara ali que fez exatamente isso. O cara fechou a oficina, meteu uma chapa em cima dos pneus e vamos fazer um hambúrguer aqui mesmo. Tem uma história que só pra a galera entender, né? Tipo, não é, não compre mais o iFood. Isso faz você bem entender da vida, na verdade. Mas uma vez o meu concunhado chegou pra mim e falou: cara, comprei uma massa, tava uma delícia, não sei o que e tal, e tava mais barato do que fulano e tal. Aí eu, tá, você comprou onde? Ah, no iFood. E onde que fica esse lugar onde você comprou? Ah, não sei. Vamos caçar lá. Cara, não tem endereço, não tem nada. É um contato ali pelo iFood, você não sabe onde que é. E aí, como é que você vai concorrer? Exatamente. Eu expliquei pra ele. Falei, cara, tudo bem, a massa tava boa e tal, mas você não sabe onde foi feito, você não sabe quem fez. Hoje tava boa, né? E amanhã? Exatamente. O cara lá do que você, né, falou que tava melhor a massa dele, o cara tá pagando aluguel, tá pagando contador, todos os tributos possíveis e imagináveis, mais a taxa do iFood, mais não sei o que, mais cartão, mais blá blá blá. Não tem como concorrer. Não, e outra, né? A gente trabalha de uma maneira que você tem os teus entregadores ali, que você tem. Eu não tenho entregador próprio, né? Mas eu tenho uma empresa que presta um serviço de entrega. Então, assim, aconteceu algum problema, você sabe quem teve na casa do cliente. A hora você compra de um cara aí que você não sabe quem é, você não sabe o cara, você não sabe quem é o cara que tá te entregando, o cara chega lá e fala, pô, casão, né? Então, assim, é complicado, né? Eu particularmente, eu prefiro dar preferência para aqueles lugares que você pode pedir e pode, né, nem que você não vá comer lá, mas que você possa ir retirar pelo menos. Você olhar e falar, tá, não, boa, bonitinho, limpinho, ajeitadinho, entendeu? Então você tem noção do que você... Exatamente. Então nós estamos lá, nós estamos nas redes sociais, estamos, se Deus quiser, com o aplicativo próprio, a gente vai divulgar lá no Instagram também. E estamos no shopping. Legal. Quer dar uma passeada, vai lá, passa lá, toma um shopping. Pega um cineminha. Viu? O cinema tá liberado levar um franguinho, melhor do que pipoca. Tá rolando então? Legal. Isso é legal, informação legal. Né? Tá, eles ficaram restritos um tempo, né? Mas hoje a gente vende bastante. O pessoal falou, pô, será que eu posso levar um franguinho? Eu falei, pô, então a gente serve ali, tem um baldinho bonitinho, depois leva pra casa o balde também. Você fez alguns gordinhos felizes agora. Muitos. Legal. Felipe, muito obrigado, cara. Valeu por esse bate-papo aqui. Foi massa, cara. Uma satisfação ter acompanhado o teu trabalho. Já escutei vários bate-papos teu aqui com o pessoal conhecido aí na cidade. E que chega mais gente aí pra conhecer a história de todo mundo. A hora que eu recebi tua ligação ali, teu contato, fiquei faceiro. Tipo legal. Gordo sem camisa. Aí, ó. Bem isso. Felipe, muito obrigado, cara. Valeu. Eu que agradeço. Um abraço pra todo mundo. Um abraço muito especial pra minha esposa, que sempre me incentiva, me apoia em tudo. Legal. E pro pessoal em geral, pros clientes, o pessoal que estiver escutando aí, que chegou até aqui da entrevista. É isso aí. Salve, muito obrigado. E, deixa o like aí, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Segue o UFC, né? Segue todo mundo lá. E é isso aí. Um abraço. Valeu, gente. E é isso aí, Gastrosonic. Você que estuda, que vive e ama a gastronomia, se quer saber mais sobre o setor e ouvir a real de pessoas que trabalham com gastronomia, dá um clique aí nos cards ao lado, se inscreve no canal e compartilha esse conteúdo.